Boa noite a todos. Boa noite. Nossa! Hoje, 14 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Vocês já perceberam que essa turma aqui é animada, né? Sabe o que é? Que aqui no Morada Cristã tem um lanche espetacular. Aí o povo come, né, Paulo? Antes faz um lanche daquele, né? Fica energizado. Está ali as duas representantes da lanchonete, que é a nossa Dani e a Tereza, né? E a gente passa ali na lanchonete. A Namico também, a Namico está ali. Pensa no lanche gostoso, não é verdade? Então, sejamos todos nós bem-vindos, é sempre um motivo de muita alegria. Vamos então envolver a nossa querida Tati, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossas mentes e corações, elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais dessa linda obra psicografada pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, e que o nosso irmão Jacó nos trouxe para que possamos refletir sobre cada uma das linhas desse livro maravilhoso e que possamos aplicar esses ensinamentos, Pai, na nossa vida, aos poucos, cada um no seu tempo, porém sempre ao alto. Pedimos, Pai, que abençoe os nossos irmãos que aqui não conseguiram chegar e aos irmãos que estão em casa nos ouvindo e aos outros colegas que estão em casa devido à doença. Pedimos que todos sejam abençoados e iluminados pelo seu amor. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Nós vamos continuar com o capítulo 11, A Luta Prossegue. E no 11.3, ele trata do magnífico santuário. Marta, Jacó e seu Andrade também estavam caminhando pelaquela cidade muito bonita, organizada, cheia de flores coloridas, uma beleza. Lá pelas tantas, eles encontram um edifício belíssimo, belíssimo. E imediatamente Jacó faz uma associação de ideias, né? Ele lembra da Catedral de Colônia, na Alemanha, onde também ela tem umas torres maravilhosas. E esse santuário que eles encontram, ele tem realmente um grupo de torres, são 7 torres que avançam para o céu, que uma beleza assim extraordinária, né? Então, todos ficam muito admirados e quando veem a quantidade de pessoas que estavam caminhando para ali, perguntam se havia alguma coisa mais. E Marta explica que nesse santuário eram feitos os serviços espirituais e onde se fazia as verdadeiras orações com o coração puro. E quando ela fala isso, ela também lembra o seguinte, que ali só poderia entrar aquele que estivesse livre dos dogmatismos e dos fanatismos religiosos, que são geralmente tendenciosos. Diante disso, Jacó, muito sensibilizado, quis entrar também nesse santuário. Aí Marta, não, você tem que esperar, ainda não pode ser, ainda não está preparado para entrar neste santuário. Jacó era formado. Agoniado, doido para ir para o
santuário, né, Cecília? Jacó já queria. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo. Fenômenos da sintonia espiritual. O dia correu célere, rápido, multiplicando surpresas confortadoras ao redor de meus passos. E, à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas, Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso, de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas do meu contato com a paisagem. Então, eles realizam um estudo doméstico das palavras divinas antes de dormir. Olha só a preparação. Subentende que ele vai repousar por uma necessidade ainda de adaptação no mundo espiritual, mas Marta não. Marta vai participar de estudos, né? Tudo isso no mundo espiritual. Lembrando que nós estamos falando de um mundo, uma colônia espiritual, terra a terra, tá bom? Então, ainda ele com a necessidade do repouso por conta do corpo perispiritual. Lembra, quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu perispírito. E quanto menos denso é o seu perispírito, menos denso a colônia que ele vai estar. Entendemos isso? Vamos lembrar da obra de André Luiz, A Materialização de Asclépio. Asclépio está numa colônia espiritual e ele terá que dar uma palestra na colônia espiritual que o André está. Então, de onde ele estava, a matéria que reverte ele naquele local já é bem menos densa. Então, para ele se comunicar e falar na colônia que o André está, ele teve que se revertir da matéria daquela colônia, para ele poder ser visto e visto. Então, quando a gente fala de colônias espirituais, nós estamos falando de níveis de evoluções diferentes. E cada local dá característica ao fluido. Cada local, o grupo dá característica ao fluido. Vamos entender isso. Falei isso ontem no estudo e vou trazer o mesmo exemplo. Vamos dizer que eu coloque 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, eu separo em grupos de 5. 10 pessoas em cada grupo. Esse grupo de 10 pessoas, para cada um, eu vou dar uma casa. E cada grupo estará nesta casa. Um grupo de 10 é uma casa, outro grupo noutra casa. 5 casas com 10 pessoas. Um desses grupos, a característica é a limpeza. São super higiênicos, mas também não sabe cozinhar. O outro grupo é super higiênico e sabe cozinhar. O outro grupo só sabe cozinhar, mas não tem higiene. E tem um grupo que é da bagunça total. Então, ou seja, cada grupo desse vai dar característica à casa. O grupo que é super limpo, como é que vai ficar a casa? E vai ter comida? Não, porque eles não sabem cozinhar. O segundo grupo, eles tantos têm uma higiene perfeita e adoram cozinhar e sabem cozinhar. O que vai ter nessa casa? Limpeza e alimentação. E o povo que é bagunceiro, como é que vai ficar essa casa? Então, quem é que está dando a característica ao interior da casa? Os moradores. Então, assim é o fluido. O fluido que Deus cria, ele é neutro. Eu vou tentar deixar mais claro. Ele não tem cor. Ele não tem cheiro. Estou dando exemplo, só para a gente entender. Cada equipe, cada grupo é que dá característica a esse fluido. Com as suas vibrações, com os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes aqui na Terra são constantes. Todos nós somos vaidosos, orgulhosos, presunçosos e egoístas. Uns mais e outros menos. E viciosos. A massa aqui, o grupo é assim. Então, essa massa, esse grupo que domina a Terra, dá as características do fluido da Terra.
E aí tem as particularidades, o lar, o ambiente espiritual, as igrejas, que aí dá uma amenizada por conta do pensamento das pessoas que lá estão. Entende isso? Então, a mesma coisa é mundo espiritual. Então, o fluido que está no ambiente em que o Jacó está muito próximo ainda das condições da terra. E ele necessita dormir, ele precisa ainda, por conta do corpo perispiritual, que ainda é muito próximo das condições fisiológicas, físicas. Então não é uma questão da gente dizer, eu vou comprar um pedacinho do céu para ir para um local. Não, gente. É vibração. Essa é a chave para abrir essa porta. Não tem outro jeito. Então você pode dar 1 milhão, doar para uma morada cristã. Ia ser bom, né? Mas se a tua vibração é através dessa vibração que tu vai estar vinculado. Por isso que Jesus fala do reino de Deus aonde? Dentro de cada um de nós. Então entendemos aqui por que ele vai repousar, tem estudo. Tia, a gente que está aqui na terra, a gente pode participar do estudo? Poder pode. A pergunta é, quando você sai do corpo, você busca isso? Entendeu? Grande maioria fica por onde? Zanzando por aqui mesmo. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim. A filhinha foi, mas o Andrade, na condição de um amigo espiritual, eu vou ficar aqui contigo um tiquinho mais. Naquela noite, salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova e, por isso mesmo, provavelmente eu necessitaria de instruções fraternas. Então, olha, a tua força está quase refeita já, tá legal. E que começava a viver a experiência normal na esfera nova. Tu está começando a te adaptar no mundo espiritual. E por isso, provavelmente, ele, o Jacó, iria necessitar de instruções fraternas. Tudo aí ok? A filha ficou? Foi estudar. O Jacó ficou acordado, lúcido ali? Não. Jacó vai repousar, descansar, dormir um pouco. Ele vai ficar sozinho? Andrade está de plantão. Não obstante, intrigado, disse, mas por que o Andrade vai ficar? Estou tão bem. Aceitei satisfeito o oferecimento gentil de Andrade. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso. Entrou no quarto. Mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Então, quando ele aquietou a mente, ele disse que algo que ele passou a ver e algo que ele passou a ouvir começou a perturbá-lo. Olha, presta bem atenção, gente, a lição que ele irá nos trazer aqui. Vi perfeitamente, ele disse que viu perfeitamente, qual se estivessem dentro de mim as filhas queridas então na terra e alguns poucos amigos que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. Entendeu? É por isso que eu digo, quando a gente está aqui, a gente precisa passar um WhatsApp. Quando ele desencarna, é direto. E por que agora ele percebeu? Tá vendo por que o Andrade ficou? Porque ele aquietou a mente. Quando se faz silêncio, se escuta. Entendeu? Vamos ver no que vai dar isso aqui. Olha o que ele ouviu. Pai querido,
Diga-me se você ainda vive. Desfaça minhas dúvidas. Ensine-me o caminho. Venha até mim. Porque ele não era espírita. Então essas lições ele deve ter passado para os filhos, para as filhas. E agora uma das filhas está fazendo esse movimento. Eu já contei para vocês a experiência da minha mãe. Não contei? Não? Eu vou repetir. Em que a mamãe ela tinha uma dor de cabeça muito forte, que ela gritava de dor. E numa dessas crises dela, eu era muito pequenininha. E eu não vi isso. A minha irmã Estela que viu e guardou esse segredo e veio me contar depois. E a irmã Estela estava trabalhando. Quando a minha irmã estava chegando, a vizinha estava socorrendo a minha mãe. De tanta dor que a mamãe gritava. Só que ela gritava e chamava o pai dela, que já estava desencarnado, o vovô. Papai, me ajuda, eu não aguento de dor, me ajuda. E ela era muito agarrada com o vovô. E aí a Estela chegou, abraçou a mamãe e a mamãe desmaiou, para você ver o nível da dor. A mamãe desmaiou. E a vizinha disse: Estela, segura sua mãe que eu vou buscar o álcool, né? Estava desmaiada. E aí a Estela segurando a mamãe, e aí ela sacudia a mamãe, e como o rosto da mamãe estava encostado no rostinho dela, né, ela ali segurando, aí a mamãe disse assim: não é a mamãe que está aqui, é o vovô João, e eu não podia vir, eu só vim porque ela me chamou muito. Ela não vai mais ter essa dor de cabeça. Obviamente não foi ele, os amigos espirituais devem ter auxiliado. Ela não vai mais sentir essa dor de cabeça, mas nunca diga a ela que eu estive aqui. Então passaram-se os anos. Quando eu me tornei espírita, foi que a minha irmã Estela decidiu, ela ficou tão apavorada com aquilo, né? Decidiu contar a tia Conceição, porque já que eu era espírita, eu deveria entender aquela história. Mas foi tão interessante que ela me contou num dia, porque eu tinha pouco tempo de espiritismo, que eu estava com dúvida da doutrina. Será? Eu estava lendo as obras de André Luiz, mas será? E ela justamente naquele dia, olha como a espiritualidade é, vem me contar algo que aconteceu dentro de casa. Então, é esse cuidado que nós temos que ter com os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual. Eles não estão mortos, mas tendo essa informação, eu não tenho direito de atrapalhar, de tirar o sossego. Olha aqui, a filha está indagando, mas poxa, ele acabou de desencarnar, tem condições. Então, o que a gente tem que entender é que a gente não está isolado, os espíritos, nós espíritos nos comunicamos pelo pensamento. Então, que o nosso pensamento possa ser de estímulo, de força, de coragem, porque dói para quem fica, mas dói também para quem foi. A saudade é dos dois lados. Era a voz de uma delas quem? A interpelar-me. E ele ouvia como? Ele ouvia e via como se fosse dentro dele. O amoroso chamamento ameaçava-me o equilíbrio. O amoroso chamamento da filha dele estava ameaçando o equilíbrio dele. Claro, gente. A dor da saudade dói. Minha razão periclitou, ou seja, a razão dele entrou em perigo. Por segundos. Onde me encontrava? Que difícil. E agora? Eu estou morto ou estou vivo mesmo? Eu estou sonhando? Será que tudo isso? Será que eu estou em casa? Será que eu estou realmente vendo minha filha? Entendeu? É aquilo que a gente chama do período de perturbação. Não é fácil, gente. Contemplava ao meu lado, ele via. Aí lembra lá do que a gente estudou? Corpo mental. Corpo perispiritual está lá dormindo, mas logo ele se ligou com a filha e logo ele em corpo mental está onde? Ao lado da filha. É isso que a gente tem que entender. Aonde está o meu pensamento
aí está a minha alma. Tanto é, se eu estiver falando aqui e o Abner estiver longe, ele não está aqui. Aí eu vou dizer, ei Abner, repete o que eu falei. Ele vai dizer, oi? Ah, tia, desculpa, eu fugi. Realmente, ele não estava aqui. Ele deixou o corpo físico e ele espírito foi. Entendeu? O chamado da filha é uma evocação. Pensou, evocou. Contemplava a meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde, em vão, a buscava. Porque como é que ele ia tocar nela? Ainda me não desembaraçara do inovidável momento de estranheza, estava ali enrolado naquilo, sem entender bem, quando um médio de minhas relações apareceu igualmente no quadro. Outra pessoa pensando nele. Um médio trabalhador da instituição. Olha o outro perigo da gente estar evocando trabalhadores que desencarnaram em nossas reuniões. Nós não sabemos a condição de cada um. Esse aqui é um médio chamando o trabalhador espírita, que foi o irmão Jacó, o senhor Frederico. Olha o que o médio estava fazendo. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou o médio comovidamente, evocando o irmão Jacó. Ele tinha condições. Quando a gente lê, eu trouxe esse material para vocês, o livro Deus Conosco. O nosso Chico participava das reuniões na fazenda, na casa do senhor Rômulo Joviano, lá na fazenda, lá em Pedro Leopoldo. Então, eles recebiam muitas mensagens. E essas mensagens estavam guardadas com a filha do senhor Rômulo Joviano. Então, ela decidiu pegar todo esse material e publicar num livro chamado Deus Conosco. Eu trouxe esse livro para vocês porque lá no iniciozinho, vocês devem lembrar, porque lá fala que o nosso querido Emmanuel falava através de Chico, na psicografia, pedindo que envolvesse o irmão Frederico Figner, porque ele estava em momentos difíceis no processo do desenlace dele. Vocês lembram disso? Não é verdade? Então, orar por aqueles que foram, pedindo da espiritualidade que auxilie, dando força, coragem, né? Mas nunca evocar, nunca fazer pedidos, porque você não sabe a situação da pessoa. E não é fácil, gente. Se fosse um Chico Xavier, eu fico até calada, porque ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Mas nós não. Então, se eu desencarnar, não me chama. Ora de Senhor, ajuda aquela moça, Senhor, aquela velhinha. Porque senão eu vou vir puxar o pé de vocês. Hoje eu não falei para vocês não me evocarem. Não está vendo que agora que eu estou me adaptando no mundo espiritual, que eu não sou um espírito superior? Né? É para acabar. Chama teu anjo da guarda. Chama o anjo da guarda. Ele está apto a lhe atender. Mas os irmãos que desencarnaram não, está no processo de adaptação, tá bom, gente? Tá vendo aqui a agonia do nosso irmão Jacó? Aí me aparece o médium, a filha chamando, no mesmo momento, o médium. Meu coração pulsou apressado, olha e fala coração, tá vendo? O quanto é fisiológico ainda, o corpo perispiritual, esse organismo. Como atender aos apelos? Como é que eu vou atender? E ele lá deitado na cama, ele não consegue entender, mas é o corpo mental. Ia gritar, suplicando socorro. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual. Tá vendo por que Andrade ficou? Ou seja, Andrade sabia que ele ia deitar, ia relaxar e ia começar a entrar em sintonia com aqueles que estavam evocando. Então, evocação, pensou, evocou. E isso é para tudo, gente. Quem que eu estou evocando com os meus pensamentos?
por isso que a gente tem que pensar no bem, que é para evocar o bem. Quando eu penso no mal, eu evoco o mal. É na hora, é instantâneo. É sintonia mais rápido do que... Porque o pensamento é mais rápido do que a luz, do que a velocidade da luz. Então é 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. O pensamento é mais rápido ainda. Então ele diz aqui, ó. Aí o nosso querido Andrade, que estava lá atento, porque sabia que isso iria acontecer, abeirou-se dele e cientificou a ele de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração na retaguarda. Então, ou seja, é comum porque, por exemplo, quando a mãe desencarnou, não é fácil, imagina, nós morávamos juntas, juntinho, carne e unha em carne, né? Aquela convivência ali diária. Então foi muito difícil os primeiros meses. E depois começou a aparecer um monte de doenças. Vocês prestaram atenção nisso? Era enxaqueca para um lado, era dor não sei aonde, a minha irmã, a tireoide dela foi não sei para onde. O menino foi aparecendo, pipocando doença em todas as filhas praticamente. Por quê? Para desviar a nossa atenção. Porque era impossível não pensar nela todo momento. Entendeu? Aí as misericórdias divinas fazem, manda problema para esse povo, que é para poder dar sossego a Dona Nazaré. É assim. E tem uma das obras de André Luiz, inclusive, que é assim. Só que nesse caso as filhas choravam muito e o pai, coitado, estava ficando desesperado no mundo espiritual. Aí Sérgio disse, já sei, vamos resolver isso. Vamos mandar problema pro povo lá da terra, que aí eles vão tirar um pouco a atenção dele. Quando começou a pipocar, eu digo, entendi. Mas não é fácil. Oi, filho. Às vezes acontece o contrário, né? Aí vai depender do nível do espírito, da condição do espírito, né? Eu dizia sempre, eu digo, olha minha filha, você já cumpriu a sua missão. Porque, poxa, a pessoa já foi mãe uma encarnação inteira. Quase 60 e poucos anos sem tirar férias, né? A mãe desencarnou com 82. Acho que ela deve ter casado com seus 17, 18 anos de idade. É bom pra menina, bom pra menino a vida inteira. Ainda depois de desencarnada, ainda tem que vir dar conta da gente. Eu digo, não, mas o que é isso? Deixa que a gente se vire, já tudo velha já, né? Deixa que a gente se vire. Mas são coisas que a gente sente muito. Então, mesmo sendo espírita e com todo o conhecimento, a gente sente a ausência física da pessoa, o cheiro, o abraço, o toque. A gente fecha os olhos, a gente vê o sorriso, escuta a voz, eu sinto a mão dela na minha mão. Graças a Deus eu aproveitei muito aqueles últimos dias, mas muito mesmo. Então, mas a gente tem que ter cuidado. Então, o meu pensamento é sempre de oração, tenha força, persevere, um dia a gente se encontra, agora é hora de cuidar da senhora, entendeu? Sempre nesse, mas não dizendo, mãe, vem aqui, conta como é que tu tá, aí é para acabar. Mãe, me ajuda a resolver esse problema. Poxa, ela já teve muito trabalho, eu vou continuar dando trabalho para ela. Só para finalizar, que o tempo já foi. Esclareceu Andrade que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Então, o encarnado, pensou, emitiu o pensamento, logo ele que está na sintonia da filha e do trabalhador, captou aquele pensamento, né? Possa conservar a mente, olha só, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada, quem é a entidade desencarnada aí? É suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso
nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime e renúncia e salvação. Trocando em miúdos. Nesse caso, ele tanto se liga com aqueles que o amam, como ele também se torna escravo daqueles que ele odeia ou que ele prejudicou. Então, ou seja, o amor une, mas o ódio também. Então, pensa uma criatura dessa desencarnando e o inimigo aqui bombardeando ele. Ele vai ter morrido mesmo. Um monstro. Acha bom que ele esteja no inferno agora. O cidadão vai captar tudinho. E aí os processos da obsessão? É por isso que a gente diz que tem a obsessão de encarnado para desencarnado. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e recomendando-me calma, asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhe essas solicitações as possibilidades para o trabalho de elevação. Então, tudo isso que a gente aprende, a gente está aprendendo porque a gente também vai fazer essa viagem. Então, acho que muita coisa que a gente tem estudado aqui, quando a gente estiver lá do outro lado, a gente viver, a gente vai recordar. A gente tem esses recursos já dentro da gente. Então, se acontecer de você estar lá, coitado, e começar a ouvir tudo, você diz, eu me lembro dessa aula. Mas espera lá, deixa eu me desconectar, Senhor. Chama Jesus. Gente, chama Jesus. Em todo momento que você se sentir em aflição, a prece é sempre o melhor recurso. Foi bom? Então, vamos agradecer a Jesus. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então não é uma questão da gente dizer, eu vou comprar um pedacinho do céu para ir para um local. Não, gente. É vibração. Essa é a chave para abrir essa porta. É através dessa vibração que tu vai estar vinculado. Por isso que Jesus fala do reino de Deus aonde? Dentro. Tia, a gente que está aqui na Terra, a gente pode participar do estudo? Poder, pode. A pergunta é, quando você sai do corpo, você busca isso? Eles não estão mortos. Mas tendo essa informação, eu não tenho direito de atrapalhar, de tirar o sossego. Aonde está o meu pensamento, aí está a minha alma. Olha o outro perigo da gente estar evocando trabalhadores que desencarnaram em nossas reuniões. Chama o anjo da guarda. Ele está apto a lhe atender. Mas os irmãos que desencarnaram não, está no processo de adaptação. Tá bom, gente?
evocação, pensou, evocou. E isso é para tudo, gente. Quem que eu estou evocando com os meus pensamentos? Por isso que a gente tem que pensar no bem, que é para evocar o bem. Quando eu penso no mal, eu evoco o mal. Então, o meu pensamento é sempre de oração, tenha força, persevere, um dia a gente se encontra, agora é hora de cuidar da senhora, entendeu? Sempre nesse, mas não dizendo, mãe, vem aqui, conta como é que tu tá, aí é para acabar. Mãe, me ajuda a resolver esse problema. Poxa. Então, ou seja, o amor une, mas o ódio também. Chama Jesus. Em todo momento que você se sentir em aflição, a prece é sempre o melhor recurso. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim te agradecemos, Mestre amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de esclarecimento e de amparo. Nós agradecemos muito esse momento e agradecemos sempre a presença dos nossos amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade que o Senhor nos confiou. Muito obrigado, Senhor. Graça te damos.